você tem que ter uma parte do seu capital protegido da questão inflacionária, igual você falou, mas você tem que ter uma parte do seu capital protegida da questão Estado. Porque ele está falando que quando você tem o Bitcoin, você é detentor dos seus Bitcoins, você tendo essas palavras, o seu Bitcoin, ele está na rede. Ele está dentro de um software que você vai chegar num outro lugar, baixar esse software no computador, inserir essas palavras e o Bitcoin está lá. Então essa é a vantagem. Ah, eu tenho que fugir com o meu computador na guerra, eu tenho que... Não, pô. Ah, meu computador pegou fogo. Não tem problema. Você tem lá guardado as chaves, você tem que ter as chaves, porque senão qualquer um acessaria a sua conta. Né? Memoriza de alguma forma, igual eu fiz o backup em papel. Tem lá as chaves, joga no software de novo e pronto. Seus bitcoins estão lá. Então essa segurança que ele tá falando pode parecer piada, porque muita gente fala assim, ah, pô, vocês estão falando de guerra, estão falando de... Não é só guerra, cara. É qualquer coisa de interferência externa que pode acontecer no seu dinheiro. Sim. Então você já pensou, a gente foi... Quando é que teve a queda da bolsa? Foi 39 nos Estados Unidos? 29. A primeira grande crise. Cara, eu assisti um vídeo que eu falei assim, fudido, caralho... Porra. Fudido. Os caras bilionários, milionários, que tinham todo o dinheiro em banco. Nego se matando, pô. No outro dia, o cara tava pedindo comida na rua. Nego se matando. Doideira. Olha que doideira. Às vezes a gente fala assim, ah, não, mas isso é difícil de acontecer. Difícil caramba, velho. Não avisa. Esse tipo de coisa não avisa. Não avisa. Então, eu sigo essa linha. Você tem que ter uma parte do seu capital protegido da questão inflacionária, igual você falou. Mas você tem que ter uma parte do seu capital protegida da questão Estado. Eu também acho. Porque a gente não sabe, de 4 em 4 anos renova, né? É isso aí. O nosso presidente. Então a gente não sabe quem vem, cara. A gente vê países aqui da América do Sul aqui passando necessidade justamente por uma má gestão do governo. Tem riquezas e riquezas dentro do país, mas Venezuela, pô, maior produtor de petróleo do planeta, presidente da OPEP, a Organização do Petróleo Mundial, e tá matando cachorro pra comer carne. Você vai plantar uma mandioca, você dá uma pasada, sai petróleo no lugar, tipo assim, uma riqueza imensa no... Você já viram aquele programa Aeroporto Área Restrita? Sim. Já. Tem uns que são na Venezuela, fronteira da Venezuela com o quê? Colômbia? Sei lá, eu não entendo geografia, não. Eu sei que os caras, os venezuelanos, atravessam a fronteira, joga no YouTube que você vai ver. Eles atravessam a fronteira, eu acho que é Colômbia mesmo. E eles compram carne, mano. E contrabandiam carne. Pra passar com a carne na fronteira. Aí os caras na fronteira, fronteira terrestre, não tô falando de aeroporto, não. Sim. Fronteira a pé aqui. Aí os caras param, às vezes, as pessoas lá, e quando pega aquele monte de carne, aí os caras jogam no lixo, metem o produto químico lá. Ou seja, a galera tem que atravessar a fronteira pra comer, velho. É muito louco. Tem um documentário no Netflix. Vai ser engraçado. Tem um documentário no Netflix que eu não sei o nome, mas você bota Cuba no Netflix que você vai ver. E mostra a realidade de Cuba. O cara foi pra Cuba durante, se eu não me engano, 10 anos. E cada ano que ele ia, ele filmava, né? Como que era. E ele ia sempre nas mesmas pessoas pra ver a evolução. Cara, você tinha que ver a tristeza. Tipo, você pode comprar um pão durante o dia. Você pode comprar tantas gramas de carne no mês. Eu já ouvi uma moça, uma professora, defender Cuba da seguinte forma. Numa mesa de almoço, ela falou bem assim comigo, não vou falar. Ela falou desse jeito. Ah, mas em Cuba lá, a pessoa forma em medicina, o governo que paga. Aí eu olhei pra ela assim e falei, pra ser garçom nos Estados Unidos. E outra coisa. Porque o cara tem que pagar 80% do salário dele pro governo. Qual é a liberdade que há nisso? E eles falam muito da medicina de Cuba, mas quando você vê também esses documentários mostrando a realidade, cara, você vê reaproveitando seringa, reaproveitando luva, é uma coisa sinistra. As luvas chegam a ser amarelas, assim. Então, assim, tem muita coisa que é ali que é falácia. Não adianta você confabular que é aquilo ali. Mas a gente não quer nem entrar nesses assuntos de polícia, a gente vai ficar debatendo aqui um bom tempo. Mas é melhor estar num país onde você tem a possibilidade de ter essa diferenciação de classe, que você tem a possibilidade de crescer, ascender socialmente, do que você nascer fadado a ficar. Mas sabe o que é foda? Restringindo até você comer um pão. Cara. É que a cabeça do caboclo vai olhar assim, tão fudido. Estamos fudidos. Você já conseguiu se achar no planeta. Sim, estamos fudidos. Agora, o que eu vou fazer com o estar fudido ou com a forma que eu estou? É aí que tá a situação. O que eu vou fazer? Eu vou querer... Por que Elon Musk fala que vai ser enterrado lá em Marte? Porque ele sabe que a Terra tá fadado a dar merda. E aí ele tá caçando uma forma, porra. Então, assim, você saber onde está, a condição que está,
é uma das melhores coisas que tem pra mudar. Porque quando você olha, você fica ali de tampa os olhos e não vê a situação que está. E aí você, sim, temos um governo ruim, temos um futuro ruim, temos um país que tá andando pra coisa ruim por conta de taxa de juros de governo e tal. E aí, beleza, ok, isso é um fato. O que vamos fazer? Vamos investir mais? Vamos estudar um pouco mais? A gente tá falando de coisinha desse tamanho aqui, que pode fazer isso aqui. E aí, quando você percebe isso, e aí você começa a interiorizar, e aí você começa a caçar artifícios, o seu filho, que é aquela pessoa que vai deter tudo de bom que você tem, que você não é 100% bom, só que você vai ensinar pra ele o que de melhor você tem, você vai falar com ele que ele não vai pagar a dívida que o governo está gerando para poder financiar as suas campanhas. Você não vai fazer ele pagar a dívida que o governo está fazendo para financiar essa putaria que está sendo feita. Guerra. E aí, eu ia... Não, tem uma parada foda. Eu já ia puxar isso aí agora. Se o Bitcoin fosse o dinheiro do planeta, eu já ia puxar esse existiria guerra? Como que a Rússia financia a guerra? Os governos só conseguem financiar a guerra porque eles imprimem dinheiro para poder comprar armamento e, enfim, os commodities necessários para fazer o que eles fazem, né? Então, se o Bitcoin fosse o padrão, como eles não têm poder sobre o Bitcoin de impressão, o Bitcoin seria uma arma contra o financiamento da guerra. Então, automaticamente, o Bitcoin sendo uma moeda de custo legal no mundo inteiro, desarmaria todos os governos para poder fazer a criação de mais guerras e financiamento. Isso é muito foda. Sabe o que então, que até é foda? Nisso, o Bitcoin consegue sanar. Sim, logicamente que os governos vão ir coibir contra isso. Quando eles estiverem em vida, eles vão fazer ir contra. Mas a gente já vê países hoje, eu não sei se vocês têm noção, mas existem países hoje que têm Bitcoin como moeda de custo legal. Por exemplo, El Salvador... Teve mais um agora, eu não me lembro. Central Teve mais da África. Isso aí. Então eles adotaram o Bitcoin como moeda de custo legal justamente por isso. Porque eles não queriam depender mais de moedas governamentais que só davam problema e prejuízo. Cara, isso o El Salvador mesmo ficava à mercê das políticas monetárias dos Estados Unidos para poder controlar todo o sistema financeiro deles. Então eles preferiram ter essa chance de gerir, né, ter o Bitcoin como moeda de custo legal. Nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, foi feito o esforço de guerra. Vamos, você patriota, fazer o esforço de guerra. Esforço de guerra era nada mais, nada menos que um imposto que era para ser... Tem uma data de validade. Até hoje é cobrado. Até hoje. Não há nada mais permanente do que o imposto temporário. O cara coloca temporário o esforço de guerra, foda. Muda o nome, cria uma lei e até hoje os caras pagam. Por conta do preço que é. O tio do Gustavo, lá o Vladimir Putin, ele gasta 2 bi de dólar dia para sustentar a guerra que tá rolando, a invasão na Ucrânia. 2 bi de dólar dia. Aí faz as contas se ele aguenta a guerra 3 anos. Pois é. E quando a gente está falando de Bitcoin aqui, galera, não necessariamente você precisa entender todos esses fundamentos e não necessariamente a gente está falando tudo isso aqui para você ter que comprar Bitcoin, você ter que entender isso. Uma coisa é você especular em cima do Bitcoin, uma coisa é você mandar dinheiro para a corretora, comprar seu Bitcoin e ganhar dinheiro com a valorização dele. Mas o porquê é importante você entender os fundamentos do Bitcoin? Porque só você entendendo os fundamentos, você tem noção da magnitude que o Bitcoin traz para a humanidade e a partir disso você vê que hoje ele é um ativo barato, porque só existirão 21 milhões de bitcoins no mundo. Isso já é pré-estabelecido, né, no próprio cálculo do Bitcoin. Então, 21 milhões de bitcoins para uma demanda de 8 bilhões de pessoas no mundo, você vê que há uma clara desproporção entre oferta e demanda. Quando todo mundo se atentar para o que é o Bitcoin e muita gente começar a comprar o Bitcoin, ele vai dar um salto muito maior do que ele já deu até hoje. Nem todos os milionários serão capazes, porque eu acho que são 58 mil milionários no mundo. Só sei que são muito mais do que quantidade de Bitcoin. Então, logo, nem todos os milionários vão ter Bitcoin. E aí você vê, o que aconteceu, esse fenômeno foi agora, na grande queda aqui, que teve, tá rolando. Aqui, o Bitcoin tá caindo bastante. Sim. Foi isso. É você ver book perdendo liquidez. O nego que entende isso que a gente tá falando, pegando o dinheiro que tá na corretora ali, que ele fazia um pedacinho, e jogando na wallet, jogando no físico, tirando pra quê? As baleias, a galera, o banco que tem bilhões, vai no book para limpar book, para comprar tudo que tem lá de Bitcoin vendendo e comprando naquele momento, no caso vendendo,
e não consegue. E os caras estão... Você pode ver que tem gráficos mostrando a retirada de bitcoins ou de criptos das corretoras. É a galera escondendo o ouro, literalmente. É guardando o ouro. E é importante... Tirando do digital, botando no físico, para que... Porque se você jogar lá 1 milhão de bitcoin no book para vender, o book é onde compra e vende, nego vem com 1 milhão, alguns bilhões de dólares e pum! Tomou seus bitcoins, agora você vai ter que comprar por ele mais caro. Tem aquele memezinho que tem um cara vendendo melancia a 40 e outro vendendo a 60. E o cara dá 40 vendendo pra caralho. O cara dá 60, ele olha, paga os 40 e compra tudo. Aumenta pra 100. Só que aí agora ele não tem concorrência. Ele vende ao preço que tem a demanda e a procura. Então, tipo assim, a galera limpou o book, porque senão a galera dos grandes bancos ou os governos vão vir eu comprei Bitcoin pelo conceito. Não comprei por isso especulando. Você vende Bitcoin, jogador? Eu só compro. Eu não consigo vender, pô. Eu só preciso comprar. Na verdade, o mais. Bitcoin, se você usar ele como uma previdência privada e não acontecer nenhum intempérie, compra mais. Na blockchain, se for ocorrer como tudo, é a melhor previdência que você pode fazer. Porque o tanto que você deposita hoje, eu tenho até uma planilha. Quem quiser, galera, me segue no Instagram lá, gustavo.invest, e me pede essa planilha. Que é quando você deposita o Bitcoin, o preço que você comprou, quando você deposita, e aquele dinheiro depois de certo tempo, né? Então, tipo assim, às vezes eu vi lá depósito meu de R$100, R$200 em Bitcoin, que hoje tá 800, 900 mil. É como se eu tivesse depositado R$1.000 lá antes.